Boa noite, Douglas. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Chegando o áudio normal aí, tá? Tá perfeito. Beleza, Douglas. Bora lá iniciar, amigo, porque hoje eu não posso me estender muito. Eu já estou gravando aqui, tá? Depois nossos colegas vão assistir essas aulas aqui lá no YouTube, né? Mas eu vou iniciando aqui já, pessoal, para que a gente não possa perder muito tempo, né? Douglas, só uma observação, tá, amigo? Já recebi as tuas peças, tá? Mandaste as três, né? Mandaste a última, se não me engano, hoje, não foi? Ontem. E eu já corrigi uma, a primeira. Vou corrigir até amanhã as outras e te mando todas numa tacada só, tá? Para tu dar uma Beleza. visão aí nessa reta final aí, tá? A primeira que tu fizestes lá, né, que foi o agravo, tá muito bacana. Acho que foi uma das maiores notas, inclusive, né, dos que fizeram aqui. Fiquei feliz aí com o teu rendimento. Aí falta só ver as outras. E qualquer coisa, vou estar de plantão aí para tirar as dúvidas de vocês, né, nessa reta final. Bom, Perfeito. eu vou compartilhar aqui os slides que eu preparei para que a gente já possa iniciar aqui, né? A gente teve aí, né, uns contratempos aí, esse meu computador aí deu um bug, mas enfim, né? Tá prestes a ter que comprar outro, mas eu estou meio relutando aí para isso, né? Falta de grana, mas enfim. Pessoal, esse aqui é nosso último encontro, né, de aula, né? Enfim, a prova de vocês já é domingo agora, né? Acredito que vocês devem estar aí, né, na expectativa, na ansiedade, isso é absolutamente normal, né? Mas tentem ao máximo aí, né, manter a tranquilidade, manter a calma, manter a confiança na preparação de vocês, né, nos estudos de vocês. Eu acho que a segunda fase, ela é muito além de conhecimento, né, adquirido ao longo da preparação, ela também exige muito o controle, né, do nervosismo, o domínio aí, né, da tua ansiedade. Não se esqueçam, pessoal, que você não tem concorrente, né? Você não está brigando com ninguém para conseguir o seu objetivo. É você e você, né? Se você obtiver a nota mínima, né, você vai passar, você vai lograr a sua aprovação, né? Vai conseguir o que você tanto quer. Então, confiem, né? Eu tenho certeza que todos vocês que chegaram até aqui já são, né, alunos diferenciados, né? Vocês passaram aí por uma prova extremamente difícil, né? Uma prova que realmente exigia aí, né, que o cara fosse bom mesmo, né? Então, vocês já são diferenciados. Então, confie aí, né, na preparação de vocês, confie aí nos estudos, mantenham a calma e na hora da prova tentem, né, a ler com muita atenção. Tudo que você precisa saber, por exemplo, na peça, está ali no comando, né? A gente falou já muito disso daqui, né, ao longo dos nossos encontros. Está ali, está no comando. É só você ler, perceber que aquilo é uma informação importante, pesquisar no teu código, né? Teu código aí na hora da prova, ele vai ser o teu melhor amigo, cara, né? Se você souber manusear ele bem, né? Souber utilizar o índice remissivo, né? Também a gente falou muito aqui já sobre isso. Você tem tudo aí para localizar, né, as respostas, os pontos, os artigos, e fazer uma boa peça, responder todas as questões e administrar o tempo, né, pessoal? Não perder muito tempo na peça, né? Claro que tu vai gastar mais tempo na peça do que nas questões individualmente falando, né? A peça é mais trabalhosa, né? A peça vale metade da prova, mas não deixem, né, de se atentar para o tempo, né, para que vocês não possam partir para as questões com tempo insuficiente para que vocês possam pensar, pesquisar e responder, né? Então é por isso que esses simulados aqui, né, além de eu dar o feedback para vocês, o que está bom, o que tem que melhorar, é importante também para vocês verem quanto tempo vocês estão gastando para fazer essas peças, né? Eu não sei exatamente quanto tempo vocês estão gastando, né? A Milena chegou a me falar no e-mail, olha, professor, eu fiz essa peça em tanto tempo, né? Eu não sei os demais aí, né? Mas é importante que vocês, eu estou gastando aqui umas 2 horas, 2 horas e meia, até umas 3 horas, tá bom, né? Tá bom.
você tem que deixar pelo menos a metade do tempo aí para as questões, né? Então, se liguem aí, tá bom? Mas do mais, pessoal, eu repasso aí mais algumas palavras, né? Mais algumas dicas, sem ser de conteúdo, mais de motivacional mesmo, lá no nosso grupo, nas vésperas da prova, tá bom? Bom, pessoal, o que eu me dispus aqui, né? A gente, nesses encontros aí que nós estamos tendo aqui, né? É tratar com vocês, abordar com vocês as principais peças, né? Aquelas que são as mais cobradas, e tentar passar para vocês a estrutura, né, delas, né, para que vocês tenham uma visão bem ampla, né, de cada uma dessas peças que podem ser cobradas, e, obviamente, que no caso concreto vocês só vão adaptando, a gente não tem como adivinhar, por exemplo, quais são os assuntos, né, que podem ser cobrados para a gente trabalhar aqui uma petição inicial, uma contestação, mas pelo menos o esqueleto, né, vocês terem uma ideia visual, tentei aqui passar para vocês. Aí a gente trabalhou aqui, né, a título de recurso, apelação e o agravo de instrumento, né? Se eu fosse apostar, né, numa casa de aposta aí, eu confesso para vocês que eu apostaria em recurso, né? E que vá ser cobrado nessa prova recurso, tá? Posso errar? Posso. E não vai ser a primeira vez que eu vou errar, né? Já acertei algumas vezes, né? Mas na cagada, né? Mas já errei também, acho que muito mais do que acertei, né? No exame passado, por exemplo, eu achava que seria recurso, porque tem um tempo que não cai, né? Mas não caiu. Então, eu vou ficar, na verdade, todo exame apostando em recurso. Até cair. Quando cair, eu começo a apostar em outra coisa, né? Então, já é um tempo que não cai recurso, né? E os recursos, quando cai, ou é apelação ou é agravo de instrumento, né? Uma vez, o último recurso que foi cobrado, há um tempão atrás, foi recurso especial e nunca tinha sido cobrado, né? Recurso especial, recurso extraordinário, nunca tinha sido cobrado. Então, eu acho difícil, assim, né? Cobrar em recurso e esse recurso ser aí especial, extraordinário. Então, seria apelação, né? Agravo de instrumento. Aí eu passei para vocês naquelas aulas lá de recurso, né? Uma ideia de um esqueleto de qualquer recurso, né? Qualquer recurso sempre tem aquelas mesmas partes, né? Todo e qualquer recurso tem lá o seu endereçamento, né? Tem lá, né, as partes, a questão da admissibilidade, a questão das razões, a questão da conclusão, né? Aí a gente trabalhou com maior detalhe os mais importantes, né? Que é a apelação, é o agravo de instrumento, fizemos simulado. Aí depois nós trabalhamos aí resposta do réu, né? Claro, a resposta do réu, a contestação pode envolver inúmeros casos, né? Inúmeras situações, mas pelo menos o esqueleto lá, o que você tem que atentar para o aspecto processual, para o aspecto material, de mérito, né? A gente também trabalhou, né? E na aula de hoje eu preciso ver aqui com vocês a questão da petição inicial, né? A petição inicial também ela é uma peça muito abrangente, né, pessoal? Porque a petição inicial pode ser para inúmeras ações, né? Toda e qualquer ação sempre começa com uma petição inicial, né? Aí você pode ter uma petição inicial de uma ação de cobrança, de uma ação de indenização, de uma ação de investigação de paternidade, uma petição inicial de uma ação de alimentos, uma petição inicial de uma ação aí, né, de rescisão contratual, de nulidade contratual, sei lá, né? Você pode ter aí uma infinidade, né, de situações, né, que te faça ter que fazer uma petição inicial para aquela situação específica. E isso é muito difícil a gente, né, adivinhar, né? É muito difícil. Mas vamos ver aqui, pelo menos, como é que se estrutura, né? O que eu quero que vocês atentem, né, na hora de fazer uma petição inicial. Bom, mas antes, pessoal, né, de começar a falar aqui com vocês sobre a petição inicial em si, como esse aqui é o nosso último encontro, eu preparei
esse esqueminha aí que vocês estão vendo na tela de vocês aí. Eu vou mandar para vocês em PDF, né? Vocês vão ter aí ele em PDF, é melhor porque aí vocês podem, inclusive, imprimir se quiserem. Mas como eu achei que ficou legal, eu até postei, agora há pouco, não sei se vocês chegaram a ver, lá no Instagram, né? Eu postei, botei lá no feed, só que lá fica uma imagenzinha, né? Dá para ver, mas depois eu mando para vocês aqui, né? Nosso grupo seleto aí, né? Dos 100% aprovados, eu vou mandar para vocês em PDF isso daqui, tá bom? Então eu tentei, pessoal, né? Isso ontem, né? Quando eu peguei o computador, né? E hoje eu tentei fazer uma espécie de roteiro para guiar vocês na hora da prova de vocês, né? Tentar trazer, claro, é uma coisa meio sintetizada, né? Uma coisa aí que é mais para dar um norte, não exaure todas as hipóteses, né? Mas eu acho que isso daí pode dar um norte para vocês quando vocês estiverem lendo, né? A questão lá, né? O caso problema. E vocês precisarem pensar assim, Eras, mas o que eu tenho que fazer, né? O que eu vou fazer e tal. Então, assim, eu quero que vocês, né, peguem a prova de vocês lá e vocês leem o comando do caso hipotético, né? Vocês vão ler lá aquele caso hipotético. E eu já falei aqui, né? Olha, lê a primeira vez e só lê. Ó, eu dou essa dica para vocês, viu? Isso funciona, funcionou comigo, né? Palavra de quem já passou pelo que vocês vão passar no domingo, né? Então, primeiro lê o caso hipotético e não faz mais nada, só lê. Depois que você lê o caso hipotético, aí tu vai ler de novo. Tu vai gastar aí uns 2 minutos, né? Ou 3 minutos no máximo para ler. E aí depois tu vai ler de novo, aí tu vai ler, tu já vai ter uma visão geral, né, da história, da situação problema. E aí tu vais fazer uma segunda leitura daquele caso hipotético, né, daquele problema que está sendo relatado. Aí agora nessa segunda leitura tu vai ler com mais atenção. Tu vais ler mais devagarzinho, sabe? E aí, pessoal, quando você for lendo aí da segunda vez, aí tu vais começar a marcar. Tu vais começar a circular os personagens da história. Então, você vem lá, né? Ah, João fez um contrato, aí tu circula o João, né? Fez um contrato com Pedro, aí tu faz um quadradinho no Pedro, né? Começa a marcar os personagens. Se tu precisares no rascunho, né? Desenhar para você entender o que aconteceu, faça isso, pessoal, tá? Isso ajuda muito, né? Ah, o João, aí tu desenha lá a bolinha do João, vendeu um carro, aí tu desenha para o Pedro, aí tu já começa a desenhar uma relação contratual ali, né? E porém, deu um defeito no carro, e aí o Pedro entrou com uma ação, aí tu bota lá, né? Pedro entrando com uma ação, uma seta entrando com uma ação contra ação distribuída, né, para X varacível, marca isso, desenha lá, e tu começa a desenhar essa historinha, sublinhando, né, marcando as informações mais importantes. Vai ter muita coisa lá que é irrelevante, né? Muita coisa assim que está lá só para encher linguiça mesmo. Mas tu vais perceber que tem aquelas informações jurídicas que são importantes, né? Ah, o juiz proferiu uma decisão, aí tu circula lá, né? E nessa decisão o juiz julgou da seguinte forma, aí tu sublinha, faz lá como tu achar que fica bom para você entender aí, né? Então, nessa segunda leitura, pessoal, tu vais começar já, então, a ler com mais atenção, destacando as informações importantes. E depois que tu fizer essa leitura, né, mais atenta, mais detalhada, a primeira pergunta que tu vais ter que te fazer ali é o seguinte, cara. Tu consegues identificar ali, naquela situação problema, um processo judicial em curso? Sim ou não? Porque pode ser que na situação problema que está sendo relatada ali, pessoal, já fala que fulano entrou com uma ação. Opa! Então tem um processo em curso, né? Tem um processo que está rolando.
Agora, pode ser que a questão lá, né, ela não fale nada de processo. Ela conta uma historinha lá, né, que o João vendeu o carro para o Pedro e pagou não sei quantas parcelas, o carro foi entregue, porém, né, o carro começou a dar problema, e aí o Pedro reclamou, mas o João não fez nada, está inconformado, pronto. Ele te contou lá uma história, contou lá uma situação, um problema, contou lá um problema, né, uma treta, mas não fez referência a nenhuma ação, não fez referência a nenhum processo judicial. Então, tu para e vê, égua, não tem processo judicial em curso, né? Não tem processo nenhum tramitando. Galera, né? Se tu perceber que a situação é essa, não há a identificação ao ler, né, a situação problema de nenhum processo judicial em curso, cara, é altamente provável que o examinador vá pedir para você elaborar uma petição inicial, né? Porque se não tem processo judicial nenhum em curso, não há o que se falar em recurso, não há o que se falar em contestação, não há o que se falar em nada, né? Porque recurso, contestação são peças que a gente vai apresentar quando já há um processo tramitando. Ninguém apresenta uma contestação, ninguém apresenta um recurso se não há um processo. Então, se tu perceberes ali, né, naquela historinha que não há um processo, é muito provável, né, que o examinador queira que tu elabores uma petição inicial. Qual é a ação? É uma petição inicial de uma ação de... Eu não sei, tá? Isso vai exigir muito do caso específico lá, né? Do direito material envolvido, tá? Mas tu já tem, meu irmão, um passo muito grande dado, né? Porque toda e qualquer petição inicial, ela tem uma estrutura base, que é o que nós vamos ver aqui na aula de hoje, né? E essa estrutura base, ela vem aí, né, desenhada para a gente nos artigos 319 e 320, que é, daqui a pouco a gente vai detalhar isso melhor, tá? Mas que é o endereçamento, né, ao juízo competente, o autor com a sua qualificação, mais o nome da ação, mais o réu com a sua qualificação, os fatos, o direito que a gente vai identificar na situação problema, e aí pode ser várias coisas, né? Pode ser uma questão ligada à responsabilidade civil, né? Uma indenização, pode ser alguma questão ligada aí, né? A família, né? Pode ser alguma questão ligada aí ao direito obrigacional, né? Uma ação condenatória, uma ação de cobrança, uma ação de... Enfim, pode ser várias coisas, vai depender muito do caso concreto, né? Tu vai sempre fazer um pedido, né? Sempre vai fazer referência à questão da audiência de conciliação, provas e valor da causa. Essa é a estrutura base, né, de uma petição inicial. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar isso. Esse é o nosso objetivo aqui da nossa aula de hoje, tá bom? Agora, pessoal, assim, ó, se for uma petição inicial mesmo, tá? Tu já tens a estrutura base. Tu já vai até meio que deixar meio aberto lá o teu código nesses artigos aí, né? Para poder tu lembrar lá dos requisitos que estão indicados nesses artigos aí. Porém, pessoal, tá? Vocês precisam só se atentar para ver se naquele caso concreto, aquela petição inicial que você vai fazer, ela não é para alguma ação que a lei prevê um rito especial. Porque se for uma ação de rito comum, a gente vai usar só essa estrutura base mesmo. E mais nada. Só que tem ações, pessoal, né? Vocês certamente sabem disso, tem ações que o legislador ele previu algumas regrinhas específicas, algumas regrinhas especiais, né? E essas regrinhas especiais, elas, por vezes, alteram não, né? Mas elas acrescentam, né? Elas adicionam
algum requisito específico também na petição inicial, né? Então, tu vai ter que ler, né, aquela historinha. Opa, não tem processo nenhum em curso. Ah, então eu vou fazer uma petição inicial. Beleza, mas é uma petição inicial para quê? Né? Aí tu vai conseguir perceber da historinha, né? Ah, é uma petição inicial para eu fazer uma consignação em pagamento, por exemplo, né? Aí, ó, tem alguns artigos específicos lá no código que estabelecem, né, regras específicas para esse tipo de ação. Aí você vai localizar esses artigos lá no seu código. Ah, professor, meu irmão, isso é fácil. É só tu pegar o sumário do teu código, né? Lá no sumário do teu CPC tá lá. As ações de rito especial, ó. Deixa eu até pegar aqui o meu, não sei se vocês estão com o de vocês aí, né? O CPC, mas se tiver, abram aí, né? No sumário, ó. Eu tô abrindo aqui o sumário aqui do meu código, né? Ó. Acaba não pegando direito aí porque tá esfumaçado aqui o fundo, né? Mas se você for ver aqui, né, o sumário do teu código, tu vais ver lá no título 3, né, da parte especial, 2 procedimentos especiais. No meu aqui tá até, ó, dá para ver a sobrinha aí, né? Tá até marcado aqui com marca-texto laranja, né? Mas tu percebe que ele bota lá várias ações aí, ó. Da ação de consignação em pagamento, da ação de exigir contas, das ações possessórias, né? Da divisão de demarcação, de solução parcial de sociedade, mas isso se caia lá em empresarial, não é para cá para civil, do inventário. Tu vai ver que tem um monte de ação, né? E eu acredito que vocês têm uma ideia para que serve cada uma dessas ações aí, né? Para que serve uma consignação em pagamento? Para que serve uma ação de exigir contas? Uma ação possessória? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, tá? Pode me interromper aí, tá? Que eu estou aqui para isso, tá? Por favor. Mas eu acredito que todos vocês devem ter uma ideia aí, né? Para que serve cada uma dessas ações. Então, por exemplo, se tu perceber que tem lá uma historinha que conta que o cara quer pagar, mas o credor está criando algum obstáculo, né, em receber. Porra, meu irmão, aí já vem na nossa mente logo isso, né? O devedor quer pagar, mas não consegue. Ah, consignação em pagamento. Aí tu vai ter que fazer, ó, uma petição inicial de uma ação de consignação em pagamento. A base, o esqueleto, é esse padrão aí, ó, que tá de azul mais clarinho aí. Vai ter que ter tudo isso daí, né? Só que se tu fores ler, aí tu percebeste que é uma consignação, aí tu vai lá para os artigos da consignação, né? 539 e 549. Meu irmão, antes de qualquer coisa, né? Mais uma dica para vocês aí. O que tu vais fazer? Tu vais ler todos esses artigos, tá? Se tu perceberes que é uma ação de consignação em pagamento, tu vais abrir teu código e tu vai ler todos os artigos da consignação em pagamento. Ah, professor, por quê, né? Eu tenho que ler os artigos. Sabe por quê, pessoal? Porque tudo que é necessário tu colocares na peça vai estar aqui nesses artigos. E pode ser, pessoal, que tu não lembre disso na hora, né? Tu não saiba disso. Então, quando tu lê o artigo, quando tu leres os artigos todos, tu vai te lembrar disso. Tu vais te lembrar, tu vais perceber. Olha só, se tu olhares com calma esses artigos da consignação, tu vai ver lá o 542. O 542 te diz, ó, na petição inicial, o autor requererá. Aí ele te coloca lá 2 incisos. Meu irmão, tá aqui, ó. Tá aqui. Tu percebe que por uma petição inicial de uma ação de consignação em pagamento, o 542 exige uma coisa específica. O quê? Que o autor requeira, inciso 1º, o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivada no prazo de 5 dias. Então, meu irmão, aí tu já sabe, ó, que lá no teu esqueleto da tua petição inicial, lá nos pedidos, requerimento, né, um pedido, né?
Lá nos pedidos, tu vai ter que botar um tópico desse, né? O autor requer, né, que o juiz autorize a realização do depósito, blá, 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 blá. Pronto, né? Então, olha só, aí tu vai colocar, né, o artigo entre parênteses, nos termos do 542, inciso 1º, pronto. Olha lá o inciso 2. O inciso 2, ele diz aqui, ó, a citação do réu para levantar o depósito. Então, ou oferecer contestação. Aí eu vou colocar lá nos requerimentos também, né? A citação do réu para que possa, né, fazer o levantamento do depósito, ou então apresente contestação no prazo legal. Aí tu coloca o artigo entre parênteses. Pronto, meu irmão. Tu já pontuaste, tu já colocaste, né, os requisitos específicos. Na ação de consignação e pagamento, são só esses, né? Na ação de exigir contas, vão ter alguns lá. Nas possessórias também, né? No inventário também, na monitória também, na interdição, né? Esses aqui estão todos no CPC, mas tem alguns também, né, em leis extravagantes, como, por exemplo, né, pode ser uma petição inicial para uma ação de despejo. Então, se tu lê a questão lá e tu perceber que a situação problema é aquela em que envolve contrato de locação, né? E que o locatário não está adimplindo e que o teu cliente quer reaver o imóvel. Porra, mas tem um contrato de locação, para ele reaver o imóvel tem que ser uma ação de despejo, né? Aí, e o despejo tem uma lei própria, né, que está aí. Pode ser uma ação de alimentos, né? Caiu aí, não tem muito tempo, também caiu uma petição inicial de alimentos, né? Tem os alimentos gravídicos. Esses são os principais, né? Essas são as petições iniciais de rito especial, né? Principais aí que podem ser cobradas, que podem ser exigidas, né, do candidato. Se não tiver um rito especial para elas, né? Se não tiver um rito especial, meu irmão, é porque é para tu fazer só aquela receita de bolo básica. Ou seja, tu vai observar só esses requisitos que estão lá nos artigos 319 e 320, pronto. Né? Então, assim, eu vejo, às vezes, pessoal, né, muitos alunos, principalmente aqueles como nós, né, que escolhem civil, ficando preocupados, ficando, porque é uma infinidade de peças, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, realmente, se a gente for catalogar aí, né, todas as ações que existem, ação de não sei o quê, 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 aí tu fica doido mesmo. Mas, meu irmão, não te desespera. Porque, na verdade, tudo isso é petição inicial. Tu tem que saber a estrutura básica. Eu tenho certeza que você já tem uma ideia, já tem uma noção, né? Vocês já devem ter visto na faculdade, muitos de vocês aí nos estágios, nos trabalhos. E só se atentar para ver se tem alguma especificidade. E outra coisa que eu queria também dizer para vocês aqui, pessoal, quando tu achares aqui no código, né? Eu não sei qual é o código de vocês, né? Mas fiquem muito atentos também, não só para os artigos que vocês vão ler aqui, mas para aqueles artigos referenciados. Eu não sei como está aí no código de vocês, mas quando eu abro o meu código aqui e eu abro lá no capítulo da consignação em pagamento, logo embaixo do título, tá lá, da ação de consignação em pagamento. Tem lá um triângulozinho virado para o lado, né? Tem lá um triângulozinho e tá lá assim, artigos 334 a 345 do Código Civil. Ou seja, ele já está me indicando aqui quais são os artigos lá no Código Civil que tratam da consignação em pagamento. O que eu vou fazer na prova numa hora dessa? Depois de ler todos esses artigos que estão aqui no CPC, eu vou dar uma espiada também lá no Código Civil, né? Se fosse uma consignação em pagamento mesmo, meu irmão, eu tenho certeza que ao tu leres no Código Civil os artigos, tu vais encaixar algum ou alguns desses artigos
na situação problema. A questão de hipótese, né, do caso concreto, né, porque não sei se vocês lembram, né, mas o artigo 335 do Código Civil, que é o segundo, né, começa no 334, o 335 do Código Civil, ele nos apresenta em 4 ou 5 incisos, acho que são 5, quando é que cabe a consignação. Ali elenca lá, ele bota lá, né, a consignação será cabível na hipótese tal, 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 né? Não só, por exemplo, né, pessoal, quando o credor oferece embaraço, ele não quer receber, mas também quando eu não sei quem é o credor, quando o credor está em local incerto e não sabido, quando o credor é desconhecido, quando existe mais de uma pessoa que se afirma credor e eu não sei para quem pagar. Tudo isso está lá descrito, né? E aí eu tenho certeza que quando tu lê no Código Civil, meu irmão, tu vai encaixar, olha, essa aqui é a hipótese da prova. Aí já vai abrir uma luz para ti, né? A hipótese lá, né? Do cabimento, né? Que tu vais colocar lá no direito. Então, não deixem também, tá, pessoal, de olhar para essas referências aqui, que fica nas entrelinhas do teu código, tá? Nas entrelinhas, literalmente mesmo, né? Fica entre um artigo e outro, né? Um caput e um parágrafo, ou então após o artigo, né? E aí tu dá uma espiada, tá, pessoal? Nessas referências, porque pode ser que ela te diga alguma coisa que encaixe aí na tua prova, né? E aí, então, você tem que ficar atento, né? E colocar esse artigo, né? Botar... meu irmão, quando eu fiz a minha prova, eu lembro direitinho que aconteceu isso comigo. Eu nem sabia do artigo e tal, nem lembrava, ia passar batido. Mas aí, eu ver aquelas referências lá, né? No artigo que eu estava lendo, né? Ali fazia remissão a uma outra lei, ou então a uma súmula, entendeu? Aí quando eu ia lá ler, olha, se encaixa aqui. E eu botava, e no espelho era cobrado, né? Então, você tem que se atentar, né? Todas essas ações que estão aí, né, que são de rito especial, que é esse retângulo aí cinza, um pouco mais escuro aí embaixo, todas essas ações aí, pessoal, elas vão fazer referência, tá? À lei material, ao Código Civil. Então, aí você procura lá, né, as referências, tu vais encontrar, tu vais ler e tu vai te achar lá, tu vai te identificar, tá bom? E aí, então, você vai fazer uma petição inicial, né? E já já a gente vai esmiuçar ela daqui a pouquinho aqui, tá? Agora, pessoal, pode ser que ao tu leres lá, né, o caso hipotético, ao tu leres lá a situação problema, quando tu lê aquela situação problema, vamos agora para o outro lado aí do esquema, né? Tu identifica que há um processo judicial. A historinha lá que é narrada fala que tem um processo, que fulano ingressou com uma ação, que a ação tramita em tal lugar e não sei o quê, blá, 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 blá. Bom, se já existe uma ação em curso, se já existe uma ação em curso, possivelmente, tem exceções a isso, já vou mostrar para vocês. Mas existe a possibilidade de não ser uma petição inicial que você vai fazer, né? Então, abre um leque aí de mais opções aí, né? Que podem se apresentar aí para a gente. Aí tu vai continuar lendo lá aquela questão, né? Tem um processo em curso, beleza. Só que se além de tu perceberes que há um processo em curso, tu identificares naquela situação problema a existência de uma decisão, né? Ou seja, o teu examinador lá, né, ao contar a historinha, ele fala, o juiz decidiu, o juiz proferiu decisão, o juiz julgou, né? Se ele te colocar numa situação dessa aí, né, em que há uma decisão, né, e ele narra a historinha de modo a pedir ou mandar, né, que você
impugne esta decisão, que você ataque esta decisão, né? Ah, você, na qualidade do advogado, propõe a medida cabível, né, para afastar os prejuízos. Porra, se esse prejuízo vem de uma decisão, se eu quero afastar os prejuízos que vieram de uma decisão, é porque eu vou impugnar a decisão, eu vou atacar a decisão. Como é que eu ataco a decisão? Através de recurso. Então, aí, opa, eu vou ter que fazer um recurso. Aí você já, então é um recurso que eu vou ter que fazer, né? Já no próximo slide a gente conversa melhor sobre isso, né? Então aí tu já bingo, né? Se eu vou ter que atacar uma decisão, vou ter que fazer um recurso. Só fica atento, eu acho muito improvável cair, tá? Até porque caiu também não tem muito tempo aí atrás, né? Só fica atento se a questão não fala lá que essa decisão, que é ruim para você, já transitou em julgado, né? Porque se já transitou em julgado, não cabe mais recurso, né? Então, se ele diz que tem uma decisão, a decisão é ruim, a decisão está errada, mas já transitou em julgado, aí nesse caso não é recurso, né? Nesse caso você vai ter que entrar com uma ação rescisória, que nada mais é do que uma petição inicial. Por isso que a bolinha está azul aí. A ação rescisória, ela é uma petição inicial? Você vai fazer uma petição inicial? Sim. Você está dando início a uma nova ação. É uma nova ação que visa rescindir uma decisão proferida em um outro processo, né, a qual já transitou em julgado, já fez coisa julgada. Mas essa ação rescisória é uma nova ação. É uma nova ação. Então, ela vai dar origem a uma nova relação processual, vai exigir, né, uma citação do réu e etc, etc, etc. Né? Mas, vejam, ela é uma ação que eu vou propor em razão de um processo que já tramitou, né? Já teve um processo. Então, e se é uma petição inicial, vai pegar a estrutura base. Só que tem algumas regrinhas específicas lá na ação rescisória, que são os artigos 966 e 975. Então, aí tu vai dar uma lida lá, tu vai dar uma verificada, né? Vai ler esses artigos, porque aí tu vai perceber que ele exige algumas coisas, como aquela questão do depósito de 5%, né? Lembra? Pois é. As hipóteses de cabimento estão todas lá no artigo 966. Aí tu vai ler, aí tu vai com certeza encaixar num caso, né? Uma daquelas hipóteses lá de cabimento. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pode ser também que você identifique a existência de um processo, porém, o comando da questão, ele te coloca como um terceiro. Ou seja, ele te coloca como alguém que não é parte daquele processo que está tramitando. Então, por exemplo, ele te conta uma historinha, né? Rafael ingressou com uma ação contra Douglas, uma ação de execução, por exemplo, né? E nesta ação, o juiz mandou penhorar uns bens, e nessa penhora foi penhorado, né, um carro, porém esse carro é de propriedade, né, do John. Aí ele te coloca lá, né? O John procura você, advogado, blá, 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 blá. Olha só, né? Tem um processo em curso entre Rafael e o Douglas, mas a questão, ela te posiciona como advogado de alguém que não é parte deste processo que está em curso. O John não é parte. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, né? O John não é parte. O John é terceiro. O processo é entre o Douglas e o Rafael, só que sobrou para o John, pô. E aí a questão, ela, na qualidade de terceiro, ela pede para tu tomar alguma medida, né? Quando isso acontece, muito provavelmente, tu vais necessitar entrar com uma ação. A medida que tu vais fazer é entrar com uma ação, né? Fazer uma petição inicial. E aí pode ser uma petição inicial de embargo de terceiro, pode ser uma oposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí, né, de quando é cabível cada uma dessas, por favor, me avisa para que eu possa explicar, tá bom? Senão eu vou
imaginar que vocês já sabem, vou passar adiante, né? Aí tu vai perceber, então nesse caso aqui, o terceiro, ele não é parte e eu preciso fazer uma peça para defender os interesses dele. Nesse caso aqui específico, né, da questão lá, é o embargo de terceiro. Opa, tu vais fazer, então, um embargo de terceiro, que nada mais é do que uma petição inicial. Os embargos de terceiro é uma petição inicial. Tem a estrutura base? Tem, tu vais usar ela. Só que também tu vais perceber que existem algumas regrinhas específicas lá, né, dos embargos de terceiro. Roberto, não estou te ouvindo, cara. Vê aí, teu microfone está desligado aí. Não que eu me lembre o quê? O que tu não lembra? Beleza, então bora lá. Quando é cabível embargo de terceiro e quando é cabível oposição, né? Para quem está vendo a gravação dessa aula aqui, pediram para que eu explicasse aqui uma diferença de embargo de terceiro e de oposição, tá? Primeira coisa que é importante tu saber aí, Roberto, é que ambas as ações são ações, né, que você vai fazer uma petição inicial, ok? Já tem um processo em curso, já tem um processo que está rolando, só que alguém que não é parte, alguém que não está ali naquele processo, e, portanto, é um terceiro, tem algum interesse em jogo e quer deduzir, quer apresentar. Qual que é a diferença daí, né? Quando é que você utiliza embargo de terceiro aí, né, Roberto? Os embargos de terceiro é aquela ação que o terceiro, ou seja, quem não é parte no processo, vai ingressar quando ele se vê, né, diante de uma constrição sobre um bem, né, uma constrição que parte de uma ordem judicial e que recai sobre um bem que é dele, terceiro. Aí ele vai entrar com uma ação para dizer assim, não, 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 não. Esse bem não pode ser usado não aí nessa ação. Então, imagina a seguinte situação aqui, Roberto. Olha só, imagina que eu ingressei com uma ação de execução contra você, tá? Eu ingressei com uma ação de execução contra você, te cobrando lá, né, um valor e tal, não sei o quê. E aí, quero receber um valor, né, e tu não me paga, e aí eu peço, então, para o juiz penhorar os teus bens, né? Peço para o juiz penhorar bens para que eu possa, então, satisfazer a minha dívida. E aí vamos imaginar, Roberto, que o oficial de justiça ou o próprio exequente, né, na hora de indicar os bens, ele encontra lá, ele faz uma pesquisa nos cartórios, aí ele tira lá, né, uma certidão para tentar encontrar alguns imóveis, né, que estejam no teu nome. E aí eu encontro, né, olha, um apartamento no nome do Roberto Miranda, né? Um apartamento no nome do Roberto Miranda, localizado, sei lá, na Travessa Humaitá, número 123. Aí o juiz manda penhorar aquele bem. Então penhora aquele imóvel. E aí o imóvel, então, é penhorado, né? Só que aí, Roberto, surge o Douglas. O Douglas fica sabendo disso, né? Olha, o Douglas não é parte no processo. O processo é entre Rafael e Roberto. E aí penhoraram aquele imóvel que estava lá no teu nome, pelo menos no cartório, né, Roberto? Mas aí o Douglas vem lá e diz, não, 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 não. Mas esse imóvel não é do Roberto, esse imóvel aqui é meu, né? Ainda não está na propriedade, porque a propriedade de um imóvel só se transfere com registro, né? Mas aí o Douglas, ele tem, né, a comprovação de que ele te comprou, né? Vocês fizeram um contrato lá de compra e venda, ele ainda não registrou, mas está lá a escritura pública, né?
de compra e venda. Muita gente faz isso, né, pessoal? Acontece isso com muita gente, né? A pessoa compra um imóvel, paga tudo, quita, mas às vezes demora a transferir, né, no cartório, né, pessoal? Tem muita gente que acontece isso, né? E às vezes compra da construtora, mas demora a registrar, às vezes por questão financeira mesmo, às vezes por questão, né, de não ter dinheiro, porque é mais um valor grande, né, que se paga, né, para o cartório e tal. Mas, tipo assim, olha, eu comprei, mas não registrei, né? Então, assim, oficialmente eu não sou proprietário, mas o possuidor de boa fé, legítimo possuidor, eu sei, eu sou, né? Então, aí o Douglas, ele fica preocupado, Roberto, né? Porque, olha só, o bem que está na posse dele, aquele imóvel, sofreu uma constrição, sofreu uma penhora, em razão de uma ordem judicial, em razão de uma ordem que saiu de um processo, e ele, Douglas, não é parte. O que ele pode fazer? O que ele tem que fazer, na verdade, para desfazer essa constrição, para tirar essa penhora? A ação que existe para isso, Roberto, são os embargos de terceiro. Os embargos de terceiro eles servem para isso, então. Se você der uma lida lá no artigo 674, tu vais ver lá, olha só, ele diz exatamente isso aí, ó. Quem não sendo parte no processo, ou seja, o terceiro, se sofrer uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento dessa constrição ou a sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, aí, ó, Roberto, nesse caso, eu tenho um processo em curso, mas a questão te coloca como advogado do terceiro, que no caso aí é o Douglas. E ele pede para tu tomar uma medida. Qual é a medida? É desfazer essa constrição, porque ele possui um bem, né? Que foi constrangido, né? Em razão de uma ordem que emanou deste processo que está em curso. E aí, então, para você desfazer isso, a ação cabível são os embargos de terceiro. Ficou claro aqui, Roberto, né? Acho que teu áudio não está funcionando aí, né? Mas só dá um feedback aí no chat, né? Aí tu vai fazer lá essa petição inicial. É uma ação, né? Então, ela tem a base padrão, né? Que essa que está aí de azul mais clarinho aí. Mas quando tu fores ler, né? Os artigos 674, 681, tu vais perceber também que ele vai poder te exigir, né? Alguns requisitos específicos, né? Ele vai falar aqui no meio, por exemplo, aqui, questões ligadas à competência no 676. Ele te fala qual é o juízo competente, né, no artigo 676, né? Ele te fala aqui, ó, que no artigo 677, na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse, né? Oferecendo documentos e rol de testemunhas. Olha só, olha aqui, ó. Pronto, tu encontraste as especificidades. Tu tem que, na tua petição, mostrar, usar as expressões, olha, fazer prova sumária, né? Mostrar que tu, né, é o possuidor, juntar o rol de testemunha, fazer lá o rol de testemunha, né? Eu acho improvável cair embargo de terceiro, porque também caiu aí não faz muito tempo, né? Como vocês devem ter visto lá naquele mapinha que a gente fez, né? Então, eu acho que não é muito provável de cair lá, não, tá? A oposição, Roberto, nunca caiu na OAB. Desde que eu me entenda por gente, eu nunca vi caindo na OAB, né? Eu acho que não seria agora também, até porque é uma ação que, na prática, não é muito comum também, tá? De ser feita, não. Em toda a minha vida de advogado, eu só fiz uma vez uma oposição, né? E nunca mais fiz outra e já tem mais de 10 anos, né, que eu fiz essa oposição e também nunca mais vi outra na minha vida, né? Então é uma ação muito rara, muito difícil. E aí, então, normalmente não é cobrada na OAB.
né? Já que ela não é muito recorrente. Mas a ação de oposição, Roberto, é quando eu tenho um processo no qual existe A e B brigando, né? E o A e B estão brigando, por exemplo, aqui essa estatuazinha aqui, né? Imagina que é uma estatuazinha aqui do Buda, né? E aí a questão fala lá que existe um processo, né, na qual A e B controvertem acerca, né, de quem é esse Buda e tal. O autor diz que é dele, o réu diz que não. E existe um terceiro, né, Paulo Roberto não, Roberto, não sei porque eu te chamo de Paulo Roberto. Existe um terceiro que diz, não, esse Buda aí não é nem do A nem do B, esse Buda é meu. E aí, então, esse terceiro, ele vai querer entrar na parada, entendeu? Ele vai querer entrar na briga. E aí, então, nesses casos, ele entra com uma ação de oposição. Ele vai fazer uma petição inicial. Aqui, na verdade, tu vais perceber, Paulo Roberto, Roberto, porra, meu irmão, não sei porque eu te chamo de Paulo. Tu vais perceber aqui, Roberto, que não tem nenhum mistério a petição inicial. A petição inicial ela é só a estrutura base aí, né? É só a estrutura base. Só tipo assim, tem algumas especificidades que a lei diz, né? Que tu tens que botar as duas pessoas no polo passivo, né? Então, o terceiro vai entrar com uma posição em face de A e B. Só isso que tu vai ter que te atentar na hora de ler os artigos, né? Mas a oposição seria para essa finalidade aqui, tá? Para eu me opor àquelas pretensões que estão naquela ação ali, para dizer que não é nem de um nem de outro, que é minha, né? E aí, então, eu entro com essa ação. É uma petição inicial. Ela é distribuída por dependência também, né? Assim como os embargos de terceiro também, né? Então, basicamente isso. Mas eu acho muito improvável de cair uma ação de oposição aí para vocês no domingo. E se porventura, pessoal, você percebe a identificação de um processo em curso e a questão ela te coloca como a parte demandada naquele processo, a questão te coloca lá como o advogado do réu, do demandado, e ela ressalta lá a necessidade de você se defender, de você apresentar uma defesa. Bom, aí, né, pessoal, muito provavelmente aí essa ação que você vai ter que fazer é uma contestação. A não ser que seja execução, né? A não ser que seja execução, porque se for execução, a defesa embargos a execução ou então uma impugnação, né? Mas se for um processo de conhecimento, você vai ter então que fazer uma contestação. E aí então nós temos aí essa estrutura básica aí, né? Fazer o endereçamento, réu, com a sua qualificação, mais contestação, mais autor, fatos, as preliminares, né? O mérito, verificar se não é o caso de uma reconvenção, verificar se não é o caso de uma denunciação da lide, ou chamamento ao processo, provas e a conclusão, tá bom? Essa daqui está mais fresquinho na mente de vocês, eu acredito, né? Porque foi a nossa última aula lá, né? Nossa última aula foi sobre a contestação, a terceira aula, né, foi sobre contestação, a gente dissecou bacana isso daí, tá bom? Mas a estrutura básica é esta. Para poder avançar aqui, pessoal, tá? Se porventura, né, for um recurso, aí você tem que descobrir qual é o recurso, né? E para descobrir qual é o recurso, dá uma checada aqui nesse roteirinho aqui. A gente ficou, pessoal, né, nas nossas aulas, batendo nessa tecla bem aqui, né? Batendo nesses aqui. Vocês lembram? Pois é. Inclusive, esse esqueminha aqui, a gente já fez lá nas outras aulas, né? Eu só refiz ele aqui com um novo layout aqui para ficar mais padronizado, né? Mas a gente estudou apelação, a gente estudou agravo. Pode cair um agravo interno, pode cair um RE, um RESP. Olha, poder pode.
Eu acho improvável, né? Eu acho que se for cair recurso, vai ser apelação ou vai ser agravo, né? Por isso que eu me dispus aqui a estudar com vocês aí esses dois recursos, né? Mas, em tese, podem cair outros aí também, né? E aí você tem que ficar ligado aqui, né? A decisão foi proferida por um juízo singular. Deixa eu pegar minha luzinha aqui, pronto. A decisão foi proferida por um juiz singular, né? Não é tribunal, não. É um juiz da vara X, né? Da vara de tal lugar e tal. Aí tu vai ter que verificar, né? Se é uma sentença ou uma decisão interlocutória, porque se for sentença é apelação, salvo se for uma sentença de juizado especial, que o nome do recurso é o recurso inominado, né? Se for decisão interlocutória, verifica se está no 1015 ou não. Se tiver, agravo de instrumento. Se não estiver, apelação, salvo se seja aquela, se for aquela hipótese lá da taxatividade mitigada, né? Que o STJ já admite que você faça nessas hipóteses em caráter excepcional um agravo de instrumento, aplicando lá o entendimento, né, do STJ. Vocês têm tudo anotado isso daí. Nós tivemos duas aulas, as duas primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2, foi sobre isso daqui, né? Professor, Diga. eu tenho uma pequena dúvida em relação a esse recurso nominado mesmo, é só para fim de conhecimento. Tanto no juizado civil quanto no criminal, ele vai receber o mesmo nome de recurso nominado? Amigo, Douglas, aí eu já não sei te dizer, cara. Acredito que Porque, sim, mas como eu não atuo no criminal, eu não tenho muita confiança para te dizer lá não, tá? não, porque recentemente, lá no estágio, né, eu peguei um recurso de apelação que subiu como nome de recurso de apelação, né, para a turma recursal lá, que foi Aham. interposto. E aí, quando a juíza se manifestou nos autos, remetendo ao Ministério Público para apresentar contra-razões, ela colocou entre colchetes assim, né, recurso nominado. E aí veio a Uhum. pergunta se lá também se chamaria recurso nominado Nesse ou caso se aí, mas era um apelação juizado criminal, também. juizado especial criminal, Isso, era um criminal. Não, Aí, tipo, juizado especial criminal, tenho quase certeza que o nome correto realmente é recurso inominado, né? também, né? Se tu fores dar uma lida lá na Lei 9.099, que trata dos juizados como um todo, né? Essa Lei 9.099, ela não trata só sobre os juizados cíveis, não, ela trata também sobre os criminais, né? Sim. Ela começa a tratar sobre o cível, né, o procedimento, ela trata do criminal, aí depois, lá nos artigos 50 e pouco já, 58, se eu não me engano, ela começa a falar do recurso. Ela fala recurso, né? Ou seja, tanto para o civil como para o criminal, né? Aí ela fala lá, Douglas, que da sentença caberá recurso à turma recursal, né? A lei não fala essa expressão aí, Douglas. Tu não vai encontrar na lei essa expressão recurso inominado. A lei não usa essa expressão. A lei fala cabe recurso à turma recursal. A prática forense, nós, advogados, né, que usamos essa expressão, recurso inominado. Por quê? Porque a lei não dá nome. A lei fala recurso. A lei fala só recurso. Ela não dá um nome, né? Aí a prática forense é que inventou recurso inominado, porque não tem nome, né? Então, eu acredito por essa razão que lá no juizado, né, especial criminal, também se utiliza essa expressão lá, recurso inominado, né? Então, acredito que sim, né? Mas isso é o de menos, assim, né? Acho que se tu botou o nome errado, assim, o que importa é se tu fizeste o recurso correto, assim, né? Mas vai ser isso que a juíza resolveu, né? Fazer essa correção lá. Tá bom? Beleza, Douglas? Tudo bem. Obrigado. Bom, aí, pessoal, se você se depara com uma decisão, né? Se você se depara com uma decisão, mas aí tu percebe que essa decisão lá, né, que tu vais ter que atacar, tu vais ter que impugnar, ela foi proferida em sede de tribunal, a historinha já te coloca dentro de um tribunal, né? Ah, o processo foi submetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Meu irmão, se a historinha lá já te coloca num tribunal, tu não estás mais num juízo singular. Tu já estás num tribunal. Tu está no TJ, no TRF. Tu já estás no STJ, no STF. Aí ela diz lá, né? Ah, aí a turma julgou assim, assim, assado.
Ou então ela diz assim, ah, o relator do feito, relator, né, o desembargador, relator, o tribunal, proferiu a decisão tal. Aí tu tens que verificar qual é a decisão, né? Toda vez que vocês forem fazer um recurso, pessoal, nunca esqueçam disso, tá? A primeira coisa importante a se atentar é identificar qual é a decisão. Tem que olhar. Tu nunca vais saber qual é o recurso certo sem antes identificar qual é a espécie de decisão. Tu tem que primeiro olhar para a decisão e descobrir que decisão é aquela. Se é uma sentença, se é uma interlocutória. No tribunal, tu tens que verificar se é uma decisão monocrática, se é um acórdão. Decisão monocrática é aquela que é proferida por apenas um membro apenas do colegiado, né? Normalmente o relator, né? Então, porra, o meu processo chegou lá no tribunal, foi distribuído para a primeira turma, na qual tem 3 desembargadores. Aí um deles vai ser o relator. Aí o relator, a questão fala lá, né? O relator, monocraticamente, ou então, né? Ah, o desembargador, relator, negou o efeito, suspenso, sei lá. Aí, opa, é uma decisão monocrática, então. Aí, meu irmão, é fácil. Decisão monocrática, recurso cabível e agravo interno. E tem apenas um artigo que trata sobre esse recurso, que é o 1021. Né? Eu também nunca vi cair agravo interno na OAB, desde que eu me lembro, por gente, nunca vi agravo interno. Né? A estrutura é a mesma, né? Endereçamento e tal, e o 1021, né, nos seus parágrafos, ele te explica bem lá o que tem que ter, né? Mas, enfim, tá? Se for uma decisão do presidente ou vice-presidente, negando seguimento a um RE ou RESP, se a questão te disser assim, né, que aí foi interposto um recurso especial, um recurso extraordinário, porém o presidente, né, do tribunal local negou o seguimento. Aí tu tens que ver, né, se ele negou o seguimento por existir um precedente já, né? Aí ele negou seguimento porque já existe uma súmula do STF, a questão vai te dizer isso, né? O recurso cabível é o agravo interno. Mas se for por outro fundamento, qualquer um outro fundamento que não esse, o recurso cabível já seria o agravo ao Tribunal Superior, né? Que é o famoso agravo para destrancar recurso, né? Fica o registro aí, mas eu também acho que não vai cair, a gente não chegou a trabalhar eles aí, né? Até por questão de tempo. Agora, se for um acórdão, né? Aí tem que ver. Uma das hipóteses do 102.3 da Constituição, né? Pô, tu percebeste que é um acordo, foi uma decisão colegiada, uma decisão, né, que vários desembargadores juntos decidiram, né? Eles colegiadamente decidiram. Essa decisão aí está violando a Constituição, né? Se tu fores ver essas hipóteses do 102.3, tu vais ver que todas elas são assim, quando existe uma violação frontal à Constituição, né, e tal. Eu acho quase impossível cair recurso extraordinário. Quase impossível. Porque, pessoal, o recurso extraordinário ele exige esse fundamento constitucional. Né? Você vai ter que trazer alguma violação à Constituição. E aí isso seria muito mais, né, matéria de direito constitucional do que civil. Então, é por isso que nunca caiu recurso extraordinário, né, em civil, mas já caiu em constitucional. Em civil, eu acho muito improvável. Né? Praticamente impossível. Tá? Porque é matéria constitucional aí, né? Ou então, se for as hipóteses do 105.3, tu podes fazer um RESP, né? Aí esse RESP já caiu apenas uma única vez, né? É um recurso assim muito raro de ser cobrado, mas caiu uma vez, né? São aquelas hipóteses, né, em que o acordo ele viola a lei federal. E a lei federal, o Código Civil é uma lei federal, né? O CDC é uma lei federal, né? Então, se há uma violação à lei federal, né, seja um Código Civil, seja um Código de Defesa do Consumidor e tal, então aí tu poderia fazer um RESP para o STJ, né? O RE é para o STF e o RESP é para o STJ, né? Mas eu volto a dizer aqui, né? Acho que se for cair recurso, a gente fica entre esses daqui, né? Apelação, a bolinha verdinha aqui, ou então o agravo de instrumento, que é essa bolinha roxa, tá? Então, pessoal, né? Eu preparei aí, né, para a gente
poder fazer essa síntese aqui no nosso último encontro, né, online aqui, esses resuminhos aqui, esses roteirinhos, tá? Para poder organizar na mente de vocês aí, vocês, enfim, terem uma sensação assim mais de segurança daí, tá bom? Vou mandar para vocês aí. Postei lá no Instagram já, mas para vocês eu vou mandar em PDF, em razão da exclusividade do nosso grupo. Mas bora falar aqui um pouquinho, pessoal, né, sobre a petição inicial, né? Vamos discorrer aqui um pouquinho sobre a petição inicial, que é ver aquele padrão, né? Aquela estrutura básica lá da petição inicial. Como é que funciona aqui, né, essa petição inicial? Como que é a estrutura dela aí, né? Eu acho que de todas as peças, talvez isso daqui seja a mais provável de vocês todos já terem uma ideia, né? Já terem eu acho que muito provavelmente na faculdade vocês fizeram uma petição inicial, ou então já fizeram no estágio, ou então já viram uma petição inicial, né? É uma peça muito frequente, né? Mas deixa eu tentar colaborar de alguma forma com vocês e, eventualmente, tirar umas dúvidas que vocês possam ter aí, tá? Como toda e qualquer petição, a petição inicial ela começa com endereçamento, né? Então, você sempre vai começar lá com aquele endereçamento, né? Ao juízo da tracinho, vara cível de... Aí você vai ter que identificar, no caso concreto lá, qual que é o juízo competente, tá? Lembrando, pessoal, tá, que para descobrir o juízo competente, não esqueçam sempre de dar uma olhada, tá, no CPC, nos artigos 46 a 53, né? 46 a 53 do CPC. Ele traz lá, né, várias regrinhas de competência, né? Então, assim, se você quiser, eu vou mandar essa ação, se for uma ação de divórcio, por exemplo, né? Aí ele vai te colocar lá que fulano mora em tal lugar, ciclana mora em tal lugar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pá, 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 né? Para onde eu vou mandar essa ação, né? Para o juízo de Belém, de Marabá. O homem mora, né, em Belém, a mulher mora em Marabá, eu vou mandar para onde? Tá lá nesses artigos, né? Nesse caso do divórcio, vai estar especificamente no 53, inciso 1º, né? Então, se você não souber assim de cabeça, né? Ou então quiser apenas confirmar na hora da prova, tu dá uma olhada lá para tu conseguires identificar, né, o juízo territorialmente competente, tá? A gente costuma fazer essa redação aí, né? Se você quiser botar aquela outra lá, excelentíssimo senhor doutor, não tem problema também não, tá, pessoal? Isso não vai descontar ponto não, né? Ou pode botar assim, né, como alguns vêm preferindo, né, na atualidade aí, ao juízo, né, e tal, mais curtinho aí, enfim. Joia? Beleza? Seguindo aqui, deixa eu voltar aqui para minha luzinha. Aí, depois do endereçamento, né, pessoal, a gente costuma deixar aquele espaço, né, que eu não recomendo vocês deixarem, né? Pode pular só uma linha mesmo e já começar o próximo tópico, né? Ou então podem fazer aí, né, como alguns de vocês fizeram já nos simulados aí, né? O John fez, se eu não me engano, nas peças dele lá, né? Ele bota numa linha lá, né? Entre 10 linhas, né? Também não tem problema não, né? Só para indicar, né, que você, no caso, pularia aquelas 10 linhas. Só não vai pular 10 linhas, pelo amor de Deus, né? Porque aí tu tá perdendo espaço, né? Deixar 10 linhas em branco é uma atrocidade, né? Pula só uma e já começa. Professor, esteticamente fica feio. Fica, mas não interessa. O que interessa é a gente acertar, né? Botar tudo que tem que botar ali, né? E tu vai perceber que pode ser específico aí, né? Sim, Roberto, a prova da UAB, você tem apenas 5 folhas para fazer a peça, tá? Você vai ter apenas 5 folhas para fazer a peça. Eu acho que cada folha deve ter... Quanto? Alguém checou lá? Deve ser umas 30 linhas, eu acho, né? Eu acho que cada folha... 30 linhas. 30 linhas lá. Então, assim, no total, tu tens 150 linhas, né? Divididas em 5 folhas. Tu tens que botar a tua peça ali. O que tu não conseguir colocar ali, já era. Professor, eu posso escrever na entrelinha? Não recomendo não, tá? Porque mesmo que tu escreva, não vai ser considerado.
O que tu escreve no rascunho, nada é lido, tá? Nada é lido, só na folha oficial. Tu vai receber o caderno de prova. Nesse caderno no próprio caderno de prova, tu vais ter a parte dos rascunhos, né? E aí tu recebe também lá do fiscal, né, as folhas definitivas. E aí tem lá o espaço para peça, 5 folhas. Aí tem lá o espaço para cada questão, é uma folha para cada questão. Então, tu vai ter 4 folhas, né, para as questões. Mas, tipo assim, tem a folha da questão 1, aí tem a folha da questão 2, tem a folha da questão 3, tem a folha... pessoal, pelo amor de Deus, viu? Não vão se confundir com isso também, tá? Vem lá, né? Não sei se vocês chegaram a ver uma prova lá, mas vem lá a resposta da questão 1. Pelo amor de Deus, não vão se embaralhar na hora. Eu já vi casos de alunos se embaralhando e colocando a resposta da 3 na 1. Já era. Você vai perder, vai zerar. Né? Eles não vão... Às vezes acontece isso em prova, né? O aluno responde a questão invertida, aí vai lá com o professor... Na OAB não tem isso, não. Né? Então, porra, meu irmão, atenção, ó, isso é patetice aí, não vão ser pateta aí. Né? Lê com atenção, né? Não vai marcar toca aí. John, tu chegaste a ver um feedback que eu te mandei lá de uma peça tua, hein? Não sei se o John tá aí, né? Mas eu peguei uma peça do John para ler lá, né? E sim, professor. Pois é. O John Mandava passou de batido, instrumento, né? o John passou batido no não lá que tava lá. E aquele não, né, fazia uma diferença e aí perdeu uns 10. Certeza. Aí, por não observar o não, ele fez como se fosse sim. Aí ele perdeu uns décimos lá, que se não fosse isso, a peça dele era quase nota espetacular, era quase ouro, medalha de ouro, né? Ele ganhou uma medalha de prata, né? Então, porra, meu irmão, lê com atenção aí, né? Lê, por isso que eu falei para vocês, lê 2 vezes. E na segunda, devagar e tal, né? Bom, aí tu vai fazer a identificação das partes, né? Aí tu vai colocar lá, né, o João, aí tu bota, né, pode botar exatamente como tá assim aí, tá? Estado civil, ou então alguns botam lá, né, qualificação completa, né, ou então bota assim como tá, né, entre parênteses, só não pode inventar, tá? Tipo, tu não vai poder inventar lá, João viúvo, se a questão não fala que ele é viúvo, não pode. A questão não fala a profissão dele, aí tu vai inventar, vai botar que ele é digital influencer. Não, pô. Porque senão isso pode ser caracterizado como identificação de peça, tu vai zerar e tu tá reprovado, tá? Isso é profissão? Oi? Isso é profissão, digital influencer? Porra, tu não sabia não? Digital influencer já é profissão hoje em dia. Tem gente que é milionário sendo digital influencer, né? Inscrito no CPF, sob o número... eu vou botar meu número do meu CPF aqui. Porra. Né? Bota X, né, tracinho, endereço eletrônico, né, que hoje em dia a lei exige, residente domiciliado na endereço, por ser o advogado que esta subscreve procuração em anexo, vem ajuizar, né? Aí você vai colocar o nome da ação lá, né? Aí vai depender do caso, né? Ação de indenização, ação de alimentos, ação de investigação de paternidade, ação de consignação em pagamento, embargos de terceiro, oposição, ação, né, de reintegração de... Aí vai depender do caso, né? Contra... Aí tu vai fazer a mesma coisa agora colocando o réu aí. O que faz com fundamento nos artigos 319 e seguinte do CPC e, a depender do caso, também podem ter outros artigos aí, né? Se for uma ação de rito especial, aí tu vai botar os correspondentes aí e tal, né? Beleza? Então, a gente coloca aí. Isso daí vocês já estão carecas de saber. Aí tem lá os fatos, né? Esses fatos aí, pessoal, sempre vai ser, né, um resuminho do próprio comando da questão. Então, tu vais ler lá o comando da questão e tu vai meio que resumir com as tuas palavras aqui. Não invente nada, tá? Só resuma. Também não precisa tu reescrever o comando da questão, porque senão tu vai gastar muitas linhas aí. Sintetiza,
né? Diz lá, o autor firmou com o réu um contrato no qual se estipulou isso, aquilo, porém, sintetiza. Bota aí uns 2, no máximo 3 parágrafos, 3 já é muito, eu acho, bota uns 2 aí, sintetizando. É só mesmo para tu mostrar. Na verdade, eu tenho para mim que o examinador, o corretor, ele nem lê isso daí. Ele nem lê. Porque, na verdade, o que é importante é ele perceber que tu sabes que tem que ter fatos. Então, se ele vê lá o tópico dos fatos, aí ele já vai te dar o ponto. Ele não vai ler isso daí, não. Né? Porque não vai ter nada aí de especial para se colocar. Nada. Então, não gasta muita linha, não, né? Faz um resuminho assim, né? Uns 2 parágrafos tá bom, né? Só para tu pontuar mesmo, né? A exigência de que se tenha uma narrativa dos fatos ali, tá? Verifiquem também, pessoal, quando vocês forem fazer uma petição inicial, se a questão ela não joga nenhuma informação para exigir de você o requerimento da justiça gratuita, tá? Então, se a questão ela relatar, demonstrar, né, que aquela pessoa que vai entrar com a ação, ela é hipossuficiente, né, financeiramente falando, ela está passando por uma dificuldade financeira e tal, né? Então, provavelmente o examinador vai exigir que você coloque lá um tópico para requerer a justiça gratuita, né? E aí vocês têm um modelinho de redação, um parágrafo só, né? Só para eu pedir mesmo, colocar o artigo correspondente e bora embora. Então, abriria lá o tópico, né, da justiça gratuita e colocaria aí, ó, o autor declara que não possui condições financeiras de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio de sua família, pelo que requer, desde já, a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 seguinte do CPC, declaração de hipossuficiência em anexo. Ponto. Eu já atenderia aí, né, o espelho, provavelmente, e já obteria a pontuação respectiva, né? Então, vocês sabem, né, quando você entra com uma ação, pessoal, você tem que, em regra, recolher as custas, né? Fazer o pagamento. Salvo se você pedir justiça gratuita, né? E o juiz te deferir. Então, se você não está não quer juntar, não quer pagar as custas, porque você não tem condições, então tu já tens que fazer esse pedido na petição inicial, né? Porque senão o juiz vai pegar a tua petição inicial e falar, tá, mas cadê as custas? Aí ele vai mandar você, né, pagar. Então, assim, aí você teria que pedir desde já. Então, portanto, fiquem atentos aí se o examinador não vai te exigir isso daí. Joia? Tudo certo aqui, pessoal? Tudo bem aqui? Continuando aqui com a petição inicial. Bora lá, virar a página aqui. Só eu passar para cá esses quadros. Pronto. Aí depois, pessoal, você vai para a parte principal da petição, né? Se for petição inicial, esse tópico 3 aí vai ser o coração da tua peça, né? Vai ser o que você vai gastar mais linhas, né? Vai gastar mais tempo, talvez, aí, né? Pesquisando, né? Que é a parte do direito. É onde você vai tentar convencer o juiz de que você tem, né, razão. Isso aqui nada mais é, em outras palavras aqui, né? Isso aqui nada mais é, deixa eu escrever aqui, a causa de pedir, né? Você vai fazer o pedido daqui a pouco ali, né? Ali embaixo a gente já vai botar o pedido. Isso daqui é a causa de pedir, que é um dos elementos da ação, né? Vocês estudaram isso lá em TGP, Teoria Geral do Processo. Então, aí você vai mostrar a causa, o motivo, o porquê de estar pedindo aquilo que você vai pedir ao final, tentando convencer o magistrado. Aí aqui, pessoal, também não tem como a gente adivinhar muito, né? Isso vai depender totalmente do direito material em questão, né? Então, a gente vai ter que analisar a situação, problema, né? A questão lá, para identificar se ela versa sobre responsabilidade civil, né?
E aí, quando é nesses casos de responsabilidade civil, né, geralmente as ações, né, que você tem que fazer são ações indenizatórias, né? Há uma ação de indenização por danos morais, materiais. Ah, porque bateram no meu carro, né? O cara me trouxe um prejuízo. Ah, então ele tem a responsabilidade, né, de reparar aqueles danos e tal. E aí, então, você vai fazer uma ação indenizatória e tu provavelmente vai utilizar como fundamento os artigos da responsabilidade civil que tu vais localizar lá no teu no teu Código Civil, nesse caso, né? Aqui nós estamos agora no direito material, né? Então, aí vai ser no Código Civil. Podem ser ações que versem sobre contratos, né, pessoal? Você tem que fazer alguma ação e que, a caso de pedir, vai ser um contrato. Então, pode ser uma ação que visa o seu adimplemento. Porra, eu fiz um contrato, eu paguei, mas a pessoa não me entregou os modulados, né, que eu contratei, né? Ou então, porra, a pessoa ela me entregou os modulados, mas os modulados não eram no material que eu contratei, me entregaram, né, uma coisa de baixa qualidade. Então, eu quero rescindir aquele contrato, eu quero receber de volta o que eu paguei, não quero mais. O produto está com defeito, eu quero desfazer aquele contrato que eu fiz, né? Então, pode ser uma questão que envolva contrato, aí você vai se atentar lá, né, no Código Civil para aqueles artigos que tratam sobre contrato, sobre vícios redibitórios, né, etc. Pode ser, né, alguma ação também que discute questões de direito do consumidor. Se você vê, então, que você está diante de uma relação de consumo, né, aí então você vai usar o CDC. Pode ser situações que envolvam direitos e obrigações, enfim, tá? Você vai identificando aqui, no caso, as teses que você pode arguir, né? Quais são as teses arguíveis, né? Quais são as situações. E pode ser, pessoal, que no caso concreto você acha até mais de uma situação, né? Você acha, por exemplo, imagina uma ação de indenização. Tem dano material, tem dano moral, tem dano estético, né? Então, tem várias teses que você vai arguir, né? Aqui nesse caso, pessoal, não que seja uma obrigação, tá? É só uma sugestão, mas eu recomendo fortemente, pessoal, que vocês, quando você verificar que tem mais de uma tese, né, para arguir, para tentar convencer o juiz de alguma coisa, você subdividir essas teses em tópicos, né? Fazer subtópicos, né? 3.1 do dano material, 3.2 do dano moral, né? Por exemplo, 3.1 da nulidade do contrato por vício de consentimento, 3.2 da necessidade de ressarcimento dos valores pagos, 3.3 da indenização por dano à imagem, sei lá, tá? Vai depender. Então, se você tiver, né, eu acho melhor. A não ser que esteja muito apertado o espaço. Aí, para não perder linha, né, faz corrido. Mas eu prefiro esses subtópicos, né, se vocês na hora puderem fazer, porque aí destaca mais, né? E, pessoal, o cara que corrige a tua prova, ele faz aquelas leituras, muitas das vezes, dinâmicas, sabia? Ele não fica lendo. Pense na quantidade de prova que ele tem para corrigir. Então, ele não lê a tua peça linha por linha, não. Às vezes, ele vai no olho, sabe? Então, se no espelho tem, né? Discorrer sobre dano à imagem. Aí, o olho dele passa no subtópico lá, né? Que está mais destacado lá. Do dano à imagem. Aí ele já apontou. Ele não vai ficar lendo. Então, vocês precisam aí, pessoal, se preocupar, tá? O máximo possível em deixar destacado aqueles pontos que você acha mais relevantes. Porque aí tu facilita o examinador, né? Não deixa passar desapercebido, né, nos olhares dele. Professor, mas e se passar eu posso recorrer depois, né? Pode, né? Mas ninguém quer passar com recurso, né? Ninguém quer passar com recurso. Eu já vi várias vezes alunos, né, ex-alunos, reprovados. Aí, quando vai ver lá a correção, né, não pontuou no espelho tal, mas estava na peça.
aí entra com recurso e passa, né? Dizendo, olha, não pontuou no quesito tal, porém o candidato colocou na linha tal, né? Aí entra com recurso, aí examinam, né? Porra, é verdade. Aí dão a pontuação, a pessoa passa, né? Se for o suficiente para passar. Mas é melhor não passar por esse susto, né? Pela frustração de não ver o seu nome lá na lista dos aprovados de primeiro. Então, se eu fosse vocês, se atentava aí, né? Para destacar, para botar nessa esses pontos aí. Tem pessoas que às vezes faz como se fosse tipo um negritinho assim, sabe? Eu também vi peças aí de alguns de vocês, agora não lembro se foi, acho que foi o John também, não sei. Mas eu vi algumas peças aí que alguns de vocês fazem negritinho assim, né, um título, ou então o nome da parte, ou então o nome da ação, deixa um pouco mais escurinha a caneta, né? Beleza. Pode fazer, não tem problema não, tá? Eu fazia também, né? O tópico da peça, tentava botar um pouco mais escurinho, né? Então sublinhado. Show de bola, sem problema, tá? Para deixar mesmo o negócio mais bonitinho, mais fácil de ler. Beleza, pessoal? Voltando lá, bora lá. Então a gente vai para esse tópico 3, né? Que vai ser aí o maior, né? Provavelmente. Se atentem também aí, se vocês forem fazer uma tutela provisória, ou, perdão, uma petição inicial, normalmente, quando é petição inicial, normalmente, o examinador coloca alguma coisa ali solta para que você coloque, faça um pedido de tutela provisória, né? Ele coloca lá, ele fala, né? Questão de urgência e tal. Rapidinho, pessoal, só responder uma mensagem aqui, urgente aqui, tá? Só responder aqui que eu não posso responder porque eu estou em aula para tirar. Então, assim, é muito comum ao fazer uma petição inicial, né, o examinador querer que você bote tutela provisória, né, uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, né? Então ele coloca lá que há uma urgência, que não pode esperar e isso aqui, tal, né? Isso fica muito claro. Normalmente fica muito claro, né? Os alunos normalmente percebem, né? Uma situação, né, de urgência. Então, por isso que eu botei aí, ó, quando o examinador propõe uma petição inicial, não raramente, não é relate aqui, ó, nada a ver. Não raramente, tem que corrigir aqui antes de mandar para vocês. Não raramente insere no problema a necessidade de se requerer uma tutela provisória de urgência ou de evidência. Se for o caso, não deixe de abrir um tópico para demonstrar a necessidade da concessão, discorrendo sobre o atendimento dos requisitos, né? Provavelmente vai ser uma tutela de urgência, né? Antecipada ou cautelar. Requisitos estão no artigo 300. Aí você vai ter que mostrar, tem que dizer lá, né? Aí é mais discorrer mesmo, né? É mais discorrer que há a probabilidade do direito. Escreva isso, tá? Em alguma no momento da tua peça, escreve. A probabilidade do direito é latente, conforme se verifica dos documentos, não sei o quê, juntados a essa. Mas tu escreve essa expressão aqui, ó, probabilidade do direito. E tu escreve também isso aqui, ó. O perigo de dano é indiscutível, e não sei o quê, tal, tal, entendeu? Aí você vai ter que discorrer lá, né? A questão de periculosidade. Aí vai muito da tua redação lá, tá? Só dizer lá que a situação é urgente. Bom, e aí, vamos agora para a parte final aqui. Deixa eu avançar os slides. Opa, deixa eu apagar aqui os desenhos. Aí a gente vai aqui agora para a última folha da petição inicial,
que são os pedidos, né? E aí tem essa receitazinha aqui, ó. Ante o exposto, requer-se que Vossa Excelência... Basicamente, você tem que pedir isso daqui, ó. Concessão da gratuidade da justiça, se for o caso, né? Então, requer-se que Vossa Excelência conceda a gratuidade de justiça, né, ao autor. Tem que requerer a tutela provisória, se for o caso, né? Conceda a tutela provisória liminarmente, sei lá, determinando que o réu se abstenha. Aí tu vai explicar o que tu queres, né? Naquele caso lá, como tutela provisória. Requerer a citação do réu. Ah, professor, mas não é mais obrigatório, né? Mas coloca aí, né? Não custa nada, né? O novo CPC ele já deixou de exigir aí, né? Que se requeira a citação. Mas, sei lá, eu gosto de botar, né? Até porque, normalmente, a gente coloca aí a citação do réu para que compareça à audiência, ou então para que apresente a sua defesa. Não sei se vocês lembram aí, né? A consignação em pagamento. A lei exige que requeira a citação. Se for uma consignação em pagamento, a lei exige, né? O autor deverá requerer a citação do réu para efetuar o levantamento do depósito ou, né, oferecer defesa. Então, assim, a depender de algumas ações, a lei ainda exige a citação, né? Algumas ações especiais. Então, toda a petição inicial que eu faço na vida real, né, na atuação da advocacia, eu sempre coloco, eu continuo colocando, que Vossa Excelência determine a citação do réu para comparecer à audiência, a ser designada por Vossa Excelência. Tem que pedir, esse tem que ter, tá? O próximo aí, a procedência da ação. Ou seja, ante o exposto, requer-se que Vossa Excelência julgue totalmente procedente a ação para, no sentido de... Aí você vai explicar. Condenar o réu a pagar a pensão alimentícia no valor de... Aí você explica o que você quer. Esse aí tem que botar, tá? Esse daí é um ponto que vai pontuar certamente aí no teu espelho. A condenação do réu, né, em custas e honorários, né, requer-se que Vossa Excelência condene o réu ao pagamento das custas e honorários, né, porque quem perde tem que pagar. Então, a gente pede a condenação, né, jamais deixem aí de requerer isso daí também. Então, basicamente, pessoal, essa receitinha dos pedidos. Ante o exposto requer, aí pede gratuidade da justiça, liminar, citação, a procedência e a condenação em custas e honorários. Fora isso, na petição inicial, hoje em dia, é necessário que o autor manifeste o seu interesse, né, ou não, na realização de audiência de conciliação, né? Então, você tem que colocar lá, né? Pode ser como está aí, ó. Eu já coloquei um modelo aí, ó. O autor, em observância ao artigo tal, se manifesta favorável ou então desfavorável à realização da audiência de conciliação, né? Protesto pelas provas, né? O 319, inciso 6, também exige, né? O autor protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, né? Pode botar exatamente como está aí, né? Só não esqueçam disso, né? Valor da causa, toda petição inicial, né, tem que ter o valor da causa. A gente costuma botar aquela frase lá, né? Dá-se a causa o valor de... Verifica se tem como você, né, estipular. O artigo que te explica como é que se calcula o valor da causa está no 292, depende da ação, né? Então, por exemplo, se for uma ação indenizatória, é o quanto você está pedindo, né? Se for uma ação de indenização, está pedindo para o cara ser condenado a pagar 10 mil reais, o valor da causa vai ser 10 mil reais, né? Agora, por exemplo, se for alimentos, tu pede alimentos de R$ 1.000 por mês. O artigo 292 diz que é 12 prestações mensais, né? Então, o valor da causa seria 12 mil, né? Então, pode ser que tenha alguma regrinha a ser observada aí no caso e você tem que atentar, porque certamente isso vai pontuar na tua prova. E, depois disso, é o fechamento, né? Tu vai colocar lá local e data e advogado, né? Que é o final aí da tua peça aí.
né? Pessoal, então, essa é a estrutura base, né? Essa é a estrutura padrão aí, né, de uma petição inicial, o esqueletão aí para que vocês possam já ir se familiarizando, tá? Eu vou mandar para vocês, entre hoje e amanhã, né, não só a gravação dessa aula, né, o PDF, esse PDF aqui eu vou mandar para vocês, esses slides, mas também vou mandar para vocês alguns modelos, tá, de petição inicial. Modelo de uma petição inicial comum, né, modelo de uma petição inicial de consignação, de embargo de terceiro, para que vocês possam fazer lá, tá bom? Sim, Roberto, caso venha uma peça de danos morais, você tem que estipular lá um valor, tá? Se a questão não te disser nada assim, que teu cliente almeja o valor tal, você tem que dar tem que mensurar sim, tá bom? Porque o novo CPC ele proíbe hoje, né? Hoje em dia, que você coloque em aberto lá, né? Então, você tem que... a lei não deixa mais que você peça para o juiz estipular, que você peça para o juiz arbitrar. Você não pode fazer isso, tá bom? Isso seria um caso aí de inépcia da petição inicial. Beleza? Mais alguma dúvida aí, Douglas, João, Roberto? Professor, eu tenho uma. Diga Em lá. relação ao local, já no fechamento aí, né? Local e data. Por exemplo, vamos supor que seja um caso de uma contestação, vamos supor, né? E aí fala que o processo corre na comarca de Castanhal e tudo mais. Pode botar Castanhal. Eu posso colocar Castanhal, né? Mas se eu não colocar Castanhal, eu posso colocar só local? Pode colocar também. Pode colocar só local. Porque normalmente, né, o local é onde aquele advogado está fazendo a peça, né? Agora, se Castanhal, onde vai ser, não tem problema botar Castanhal. Agora, não necessariamente o advogado está fazendo a peça, né, em Castanhal. Então, eu poderia estar, por exemplo, processo tramitando em Castanhal, mas eu sou um advogado lá de São Paulo, né? Porra, mas nesse caso é meio arriscado tu botar São Paulo, né? Porque, porra, não tem nada de São Paulo na questão, para botar São Paulo. Então, ou tu bota o próprio local da onde a ação tramita, que aí não vai ter problema nenhum com o teu examinador, ou então coloca local, vírgula, data, e bote lá, né, embaixo, advogado, OAB, número, tracinho, né? Então, assim, ou tu coloca o local da comarca, porque aí fica tudo bem, ou então bote nessa regrinha, assim como está aí como estava lá nos slides, né? Local, exatamente assim, local, vírgula, data, aí tá tudo de boa. De uma forma ou de outra tá certo, Douglas. Tudo bem, obrigado. Beleza? Mais alguma? Não? Pessoal, então é isso, tá? Obrigado aí pela presença de vocês aí, né? Desculpe aí alguns contratempos, né? Aulas também voltaram, ficou uma correria aqui, meu computador pifou, enfim. Mas eu espero de verdade ter colaborado aí com vocês, né? Douglas, até amanhã eu te mando, tá? Todas as tuas peças corrigidas, para tu ainda ter um tempinho lá de ver. Qualquer dúvida, tu me manda uma mensagem. E, pessoal, quinta, sexta, sábado e no próprio domingo, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar um zap, tá? Podem me mandar. Eu vou responder na mesma hora, a não ser que esteja em sala, tá? Amanhã eu dou aula o dia todo. Mas assim que possível, eu vou responder todas as perguntas, eu vou dar prioridade total aí para responder as mensagens de vocês aí. E aí, no sábado, na véspera, a gente conversa lá no grupo para dar uma motivada lá bacana em vocês. Eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo aí. Eu estou na torcida para que todos vocês loguem a aprovação aí. Beleza? Uma boa noite aí, pessoal, né? Para quem está vendo aqui agora, para quem vai ver depois. E até amanhã. Um abração, pessoal. Falou, Douglas. Falou, John. Falou, Roberto. Um abraço. Olá, professor, boa noite. Valeu.